Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com Cláudio Halpe, CEO da HP Brasil. Tudo bem, Cláudio? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui com vocês. Cláudio, para a gente abrir a entrevista, queria que você contasse para a gente como a pandemia tem afetado os negócios da empresa aqui no Brasil. Como que vocês estão enfrentando essa crise, esse momento de uma certa turbulência, como que ficou o planejamento para o ano? Queria que você passasse um panorama para a gente, como vocês então, estão enfrentando esse momento. Certo. Bom, em primeiro lugar, essa pandemia afeta todos os negócios, né? Afeta a maneira com que a gente trabalha, né? Tem todo o home office, a maneira com que a gente se relaciona internamente com os canais, com os clientes, né? Da maneira com que a gente participa, né, de eventos, promovendo produtos, lançando produtos, né? A gente que tem um portfólio bastante amplo, né, e que trabalha muito em algumas áreas, né, com eventos, né, tipo feiras, tipo, né, grandes eventos com clientes e canais. A gente está bastante ativo no meio digital, né, de forma que todas essas atividades possam ser feitas remotamente, né, com o uso da tecnologia. Então, assim como outras empresas, a HP também foi impactada. A gente tem todos os nossos funcionários em home office, já desde o início da pandemia, que, aliás, já era uma maneira de trabalho que a gente fazia esporadicamente, trabalhar não só de casa, como de qualquer lugar, né? O nosso everywhere office, seja em viagem, no hotel, ou mesmo em casa, né? Então, a gente tem, do ponto de vista operacional, a empresa está 100% operacional, né, e aprendendo cada vez mais a conviver com esse ambiente digital. Do ponto de vista de negócios, né, a gente tem áreas do nosso portfólio que foram impactadas, né, e notadamente a gente olha para a área de impressão corporativa, né. Imagina que todos os escritórios, a grande maioria está fechada, então impressão corporativa, aquela impressão que você faz na empresa e paga por página impressa, né, aquilo está bastante impactado. Da mesma maneira, impressão gráfica, né, as gráficas diminuíram bastante as impressões. A gente tem uma linha de produto voltado para o setor gráfico bastante grande, né, isso foi impactado. Por outro lado, né, a área nossa que atende, né, a parte de computação pessoal e residencial, de uma maneira geral, teve um impacto positivo bastante forte, né, com o fenômeno do home office, na qual as pessoas... Hoje tem 97% da força de trabalho das empresas está em casa, está fazendo home office, né? Esse é um número bastante forte. A gente pega empresas, né, bancos como o Banco Itaú, Bradesco, que colocaram 30, 40 mil pessoas, né, em poucas semanas em casa. Então, a demanda que houve num primeiro momento por notebooks foi imensa. Simplesmente a indústria não teve suprimento necessário, o suficiente para toda a demanda que houve, né? Então, isso no primeiro momento trouxe essa primeira maneira de dar, né, o acesso ao home office. E em seguida, né, com o advento do homeschool é outro fator bastante importante que trouxe impacto positivo no nosso negócio, né, à medida que trouxe também mais demanda por computação pessoal e também por impressoras, né? E isso, particularmente, teve um efeito positivo para a gente, porque uma das preocupações que a HP sempre teve é que o público jovem, né, aquele público que já nasceu na era digital, né, e que sequer tinha feito uma única impressão na vida, de uma hora para outra tiveram que fazer as suas tarefas de casa, tiveram que fazer scanning das suas tarefas, o uso de uma multifuncional, né? Então, a demanda por impressoras, né, foi bastante grande, né, e mais do que isso, né, passou a ser um item relevante, né, para todas as faixas etárias. Então, a gente teve, né, altos e baixos, né, mas, de uma maneira geral, a HP vem atravessando de uma forma bastante bem, né, do ponto de vista operacional e com algumas oportunidades boas de negócio. Tem se falado muito nesse momento de transformação digital. Na verdade, esse é um assunto que já era tendência antes dessa crise, mas ficou cada vez mais evidente, né, dessa necessidade de as empresas ter essa transformação digital. Que transformações você vê como necessárias para as empresas enfrentarem essa crise? E também saber, sua avaliação, como que a HP tem se adequado a esse novo cenário, né? Já projetando esse cenário pós-pandemia. Legal. Bom, realmente, praticamente todas as empresas já tinham, né, na sua agenda, né, na sua agenda estratégica, no seu planejamento estratégico, né, a famosa transformação digital.
Eu vi uma frase bem interessante recentemente do Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, que ele dizia que, né, há milhões de anos atrás caiu um meteoro, um asteroide na Terra e extinguiu os dinossauros, né? Só que dessa vez caíram dois, e dois ao mesmo tempo. O primeiro foi recente, né, com toda a quarta revolução industrial e todas as tecnologias disruptivas, né, como inteligência artificial, blockchain, big data e tantas, que forçaram as companhias a ir rapidamente no caminho da transformação digital. E o segundo meteoro foi o Covid-19, que fez com que isso virasse uma questão de sobrevivência imediata, né? Então, a transformação digital, que era um projeto de 3 a 5 anos, que era uma implantação do projeto estratégico, passou a ser uma questão de sobrevivência e você tinha que implantar um projeto de 5 anos em 5 semanas. Essa é a noção de tempo e urgência que trouxe para tudo. E é uma transformação em todos os setores, né? Na família, que passou a interagir de uma maneira digital, né? Nas empresas, né? De que todas as empresas, e a transformação digital, né? De fim a fim, desde a sua retaguarda até o seu front-end, na forma que você se comunica, na forma que você faz negócios com clientes. E nós estamos falando também, por exemplo, na questão de saúde, né? Gestão de saúde pública, mais do que nunca, né? A transformação digital e a capacidade de ter informação para você poder tomar decisão, absolutamente importante, né? Isso vai em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Nós estamos falando ainda em saúde, né? Gestão hospitalar passou a ter uma outra dimensão da necessidade de informação, de dado, né? Só que a diferença é que tem que ser dado real time, né? Enquanto a gestão da saúde pública podia ser uma coisa baseada em histórico passado, né? Agora passou a ser informações diárias, se não, né, em horas. Nós estamos falando de telemedicina, né, que passa a ser uma ação fundamental da relação paciente, né, com o setor hospitalar. Né? E, no fundo, na esfera pública, de uma maneira geral, nós estamos falando do legislativo, que precisa trabalhar e está aprovando leis que regulamentem essa situação toda. Nós estamos falando do judiciário, nós estamos falando do executivo, né? Ou seja, todo mundo, de uma hora para outra, teve que, né, estar digital. Né? E a HP, né, não é diferente, a gente estava já no meio da nossa própria transformação digital e estamos fazendo uma aceleração bastante grande, né, no que diz respeito, né, à nossa forma de se comunicar com o consumidor, né, com o cliente. Então, imagina você, por exemplo, né, você que vai comprar uma impressora HP ou um notebook HP ou, enfim, qualquer produto, né, que você precisa de um certo suporte. Normalmente, quando você está numa loja, né, você procura um promotor, você procura um vendedor. Só que agora que você está comprando, né, via digital, no online, né, como é que você faz? Quem é que você procura se você não sabe qual é o modelo de impressora ou de notebook que você precisa? Então, a gente está fazendo uma transformação, né, digital no ponto de venda, de forma a criar essa experiência de compra que já existe no mundo físico bastante forte, né, investimento de longos anos, de muito trabalho de pesquisa, né, e agora a gente está fazendo isso, né, criando promotor virtual, né, de forma que a pessoa entre no site e, se ele precisar conversar com alguém, né, ele vai ter um vídeo chat ou ele vai conversar com um bot, se for uma pesquisa bastante mais simples, né? E lembrando que o comprador hoje online, né, ele não é o mesmo que tínhamos há poucos meses atrás. Muita gente que nunca comprou online passou a ser um comprador online por necessidade. Uma vez que compra, ele vai ser um comprador contumaz. E essa pessoa precisa de suporte na compra online. Então, a gente está fazendo uma aceleração bastante forte, por exemplo, na questão também de assistência técnica, né? Muitas vezes, né, o nosso técnico que vai a campo para consertar, né, um produto da HP no cliente ou mesmo na casa do cliente, né, sequer o cliente gostaria que tivesse uma pessoa na sua casa, né, ou na sua empresa, até porque a empresa pode estar fechada. Então, como é que a gente faz para fazer assistência técnica se, né, numa situação de pandemia, né, que tem restrição de movimentação e de acesso? Então, a gente desenvolveu também protocolos de assistência técnica, na qual a gente envia a peça e, via vídeo, a gente ensina o cliente a fazer também a troca, né, o diagnóstico, de forma que a gente possa estar atendendo não só a assistência técnica do produto, mas também garantindo que a segurança, tanto do nosso funcionário quanto do próprio cliente, esteja garantida. A gente não pode esquecer que o mundo vai sair dessa pandemia com uma crise gigantesca, né? Acho que praticamente todos os países aí vão enfrentar um período de recessão. Só que, com base no seu comentário, a gente vê que as empresas sobreviventes, né, vão sair muito mais digitais.
Qual que vai ser o aprendizado dessa crise? Que oportunidades poderão surgir depois desse momento turbulento, né? Depois que a gente passar por esse momento de incerteza, como que vai ser o cenário falando especificamente das oportunidades? Sem dúvida nenhuma, as empresas que já estavam mais adiantadas na sua própria transformação digital, né, vão ter um benefício. Outras que estavam mais atrasadas vão ter que acelerar em muito. Né? Infelizmente, a gente vê empresas que provavelmente vão sucumbir, e particularmente aquelas que estão nos setores mais afetados, né, pela pandemia, pelo lockdown. Né? Mas quando a gente fala de transformação digital, não basta fazer uma gambiarra digital, que é simplesmente botar um site no ar e achar que com isso você está, né, você tá com a sua transformação feita. É muito mais do que isso. Né? Então a gente vê definitivamente, né, a necessidade de transformação. E se a gente olha, por exemplo, para o setor de e-commerce, sem dúvida nenhuma, é um grande vencedor. Quando a gente fala das oportunidades emergentes, é o grande vencedor, né, desse novo normal, que já vinha numa crescente bastante forte e agora acelera. Né? Mas o e-commerce também tem oportunidades. Não basta você ter um site no ar, você tem que trazer a experiência de compra, né, de uma forma bastante melhor, principalmente porque agora o universo de compradores é maior. Né? Então, uma das coisas que a gente observa, né, que tem uma oportunidade para o e-commerce, é no que diz respeito a você estender, né, a característica de compra, dando mais experiência e trazendo ao consumidor situações que ele encontra hoje num ambiente físico, como, por exemplo, né, a compra por impulso. Né? Você, quando vai ao supermercado fazer uma compra, você leva a sua lista e você compra a lista e compra provavelmente mais 30% de coisas que não estavam na lista. Só que se você for fazer uma compra online no supermercado, provavelmente você vai comprar somente a tua lista, certo? Ou seja, como é que o varejo resolve esse problema? Então, tem transformação acontecendo aí também, né? E vários outros exemplos. Quando a gente olha, por exemplo, né, a homeschool, né, é um negócio que definitivamente tem que ter uma outra experiência, né, para a escola e para o aluno. Muitas escolas privadas, né, que já tinham, né, ou achavam que tinha, né, a sua transformação digital na sala de aula, viram que quando isso acontece na casa do aluno, ou seja, no homeschool, falta muita coisa para se desenvolver. Né? E aí abre-se, né, talvez a parte mais perversa e mais dramática de toda essa pandemia, que é o abismo que se abre entre a escola privada e a escola pública. Né? A quantidade de meninos e meninas que hoje, né, da escola pública estão sem acesso a uma escola, a uma classe, ao aprendizado. Né? É um período muito grande, né, que vai se estender seguramente ainda por mais alguns meses, né, dependendo da localidade. Então, é um assunto que nós vamos ter que, como sociedade, resolver na questão de homeschool para a escola pública, né? Seja, né, o governo, seja, né, a própria academia e também a indústria vai ter que resolver esse problema. Né? E eu estendo isso ao próprio conceito da educação à distância. Tem muitas oportunidades para a gente, né, expandir muito mais esse conceito. Né? Sem dúvida, a gente também tem que olhar telecomunicações, por exemplo, é um grande vencedor disso. Né? Cada vez mais estar conectado passa a ser uma questão fundamental nos negócios, né? Ou seja, o uso de banda larga, né, que estava dimensionado nas residências para uso eventual, né? Agora não só aquele uso eventual que já estava dimensionado, mas todo o homeschool e todo o home office passou para as residências, ou seja, como é que as empresas de telecomunicações conseguem resolver, né, essa questão de alocação, né, de capacidade de acordo com a demanda que pode variar de um prédio corporativo para uma residência. Né, tem muita oportunidade vindo por aí. Tá? Sem dúvida nenhuma, também a gente olha para a questão de conveniência. Né? Conveniência é uma coisa que hoje a gente busca cada vez mais, né, numa experiência de compra. Né? É poder receber em casa, é poder receber rapidamente em casa, é poder você ter, né, ou seja, o serviço de delivery, o serviço de conveniência é um outro grande vencedor que tem por aí. Né? E tem talvez um último ponto que eu gostaria de acrescentar aqui, que você brevemente tocou, né, que é a questão de segurança cibernética. Né? Então, os players, né, as empresas de segurança cibernética, né, as empresas que têm equipamentos protegidos vão ser vencedores, porque aqui nós temos uma ameaça cibernética muito maior
né, no momento em que você passa a ter o home office. Né? Basicamente, né, a gente traz para dentro de casa o ambiente corporativo, né, você tira, né, as pessoas de redes extremamente desprotegidas, que são as redes corporativas, e coloca no ambiente residencial que não foi projetado para isso. Né? Então, Cláudio, desculpa te interromper. Então, assim, até pegando o gancho em relação à segurança, retomar seu comentário sobre o e-commerce, que é um dos grandes vencedores. Você também citou o home office. Eu acho que talvez as duas situações que elevam os riscos de ataque e também de fraudes. Assim, como se proteger nessas situações que essas transformações estão aceleradas e, ao mesmo tempo, podem ser vulneráveis? Então, o que precisa ser feito aí para não ter nenhum erro, não ficar vulnerável? Como que se proteger? ok. Bom, basicamente, né, só para dar alguns dados, né, nós estamos falando de cerca de 80% dos roteadores residenciais, 80%, eles são vulneráveis, que é a porta de entrada da rede. Né? Quando a gente olha para os PCs, né, que dentro de um ambiente de home office é a parte de entrada de uma rede corporativa e é extremamente vulnerável, se não estiver bem protegido, 90% dos PCs que são infectados, eles são infectados por arquivos anexados, né, ou por links maliciosos recebidos por e-mail, que você clica desavisadamente, né, e a partir daí é descarregado um malware no seu PC. Né? E 96% dos PCs que estão infectados, as pessoas descobrem mais de um mês depois que eles estão infectados. Enquanto isso, ele está trabalhando, né, a serviço de um hacker. Né? Então, tem três elementos, né, tem três pilares que eu diria que são importantes para você proteger o seu PC. O primeiro deles, né, é a BIOS. O que é a BIOS? A BIOS é o coração da máquina. Né? É o primeiro nível de software de um PC, né, que quando você liga, quando você dá um power on, né, você na realidade ativa o software que está na BIOS. E esse software, entre outras coisas, carrega o sistema operacional, que depois carrega o antivírus. Ou seja, se você tem uma BIOS corrompida, não adianta você ter o antivírus rodando na mais atualizado, porque você já tem alguma coisa que já está corrompido antes. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na HP, uma solução chamada Sure Start, né, que é uma solução que você tem uma cópia de segurança da BIOS na sua máquina, que no momento que você faz o power on, ele compara, né, se a BIOS que vai ser ativada ela é exatamente igual, ou seja, se não foi corrompida em relação à cópia de segurança, se por acaso está diferente, ela imediatamente grava, né, ela usa a versão da cópia de segurança e faz, como a gente chama, né, um self-healing, né, ela se conserta imediatamente. Existem exemplos muito fortes de ataques que aconteceram via BIOS, que trouxeram prejuízos enormes, né, em gravadoras, né, produtoras de vídeo, talvez das mais conhecidas do mundo, né, em que houve um ataque na BIOS de algumas máquinas e por meses ficaram ali os zumbis, né, enviando para hackers vídeos e filmes que não tinham sido lançados ainda, que vazaram, né, dados de funcionários, dados sigilosos da empresa, né, e foi extremamente propagado isso. Né? Então, você tem que proteger o BIOS. Né? O segundo, né, talvez o mais conhecido, o mais visível de todos, né, é aquele famoso e-mail que você recebe, que você não tem certeza se você deve abrir, porque fala que tem um boleto atrasado, que o teu nome está sujo na Serasa, ou porque tem um gift card no dia do teu aniversário, você clica porque você é curioso e você, na realidade, não tem certeza se aquilo está errado ou não. O que acontece naquele momento? Ele abre um site ou ele descarrega um arquivo no teu computador e você vai descobrir que foi hackeado meses depois. Como é que você faz para evitar isso? Tem uma solução chamada SureClick, que a gente tem implementado em todos os produtos da linha HP, que basicamente quando você abre um anexo, né, um link no seu computador, ele estabelece uma conexão como se fosse um container, né, que isola, né, aquela bolha, né, de conexão que você fez via um browser ou um arquivo, de forma que aquilo ali não vai ter nenhum contato com o seu computador, com o seu hard disk, com a sua memória, né? E ao final daquela sessão, quando você clica o xizinho, você finalizou a sessão e não teve nenhuma chance de contaminar o seu computador. Né? Então é importante que você tenha uma solução que garanta que se você clicar num link malicioso, né, você vai estar protegido e não vai contaminar o computador. E por último, tem uma outra que pouca gente se importa, mas é tão grave quanto, que é o que a gente chama do hacking visual. Tá?
que é o hacking visual? A gente falou aqui mais cedo do Everywhere Office, não somente do Home Office, ou seja, o que é o Everywhere? É o aeroporto, é a cafeteria, né? É qualquer lugar que você está, é a biblioteca, né? Que você está com o teu computador, né, ligado, você está com a sua planilha, você está com a sua apresentação, né, revisando, né, uma apresentação que você vai fazer, né, e daqui a pouco tem alguém atrás de você, né, espiando o seu computador, tirando fotografia com o celular, enquanto a impressão que você tem é que ele está simplesmente, né, fazendo alguma atividade no celular. Tá? E esse é o hacking visual. Tá? Então você tem que ter muito cuidado à medida que você está fora do seu escritório físico, né, do seu ambiente de confiança. Né? Então existem dispositivos, a gente tem hoje implementado nas nossas linhas de notebooks, por exemplo, uma tecla, né, que faz uma função de bloqueio de visualização lateral, né, similar àquele famoso filme que você colocava na tela do seu computador, né, que impede que pessoas que não estejam exatamente na frente da tela possam ver. Então a gente tem uma tecla que habilita e desabilita, né, a visão lateral, impedindo que haja o hacking visual. Então eu diria que nesse momento é super importante, né, as empresas e as pessoas, né, prestarem atenção na sua segurança, porque isso pode comprometer o seu computador e, no fundo, toda a questão de segurança corporativa. Cláudio, para a gente fechar essa entrevista, então a gente falou bastante de transformação digital aqui. Só que as empresas também estão com outro desafio, que é em relação à sustentabilidade e responsabilidade. Como você vê isso? Que aprendizado essa crise está deixando em relação a isso, em relação à sustentabilidade e responsabilidade com a sociedade? Eu acho que claramente, Lucas, cada vez mais a gente enxerga, né, na sociedade como um todo, né, um papel e uma responsabilidade, né, de sustentabilidade, seja, né, do governo com todas as suas agências, seja das corporações e seja do cidadão. Né, e particularmente as crianças, né, estão aprendendo muito mais até do que o público adulto, né, nas escolas, a questão de sustentabilidade. Então esses três atores, né, governo, o setor corporativo e o cidadão têm que atuar muito na sustentabilidade. A sustentabilidade não é mais uma questão simplesmente, agora olhando mais para o lado das corporações, né, e da mesma maneira para o governo, né, que diz respeito simplesmente a proteger o meio ambiente, porque isso é legal para o planeta Terra. Claro que é, e isso é fundamental, mas passa a ser uma questão econômica também. Né? O Brasil, né, com risco de ter sanções, né, e acordos bilaterais e acordos, né, regionais sendo colocados em cheques, né, empresas, né, que não tiverem, né, um programa de sustentabilidade, né, seja ambiental, seja social, né, que vão ter também impacto na sua marca, e muitas vezes clientes que exigem, né, que empresas tenham certificação, né, e tenham programas de sustentabilidade para que possam ser considerados no momento de compra. Então isso já começa a existir, né, e sem falar que consumidores, cada vez mais o consumidor também, na hora de fazer a compra, né, ele presta atenção naquilo que ele está comprando e saber se essa empresa que ele está comprando, se essa marca que ele está comprando, né, atende, né, padrões mínimos, né, de responsabilidade ambiental e social. E a HP tem feito muita coisa nesse sentido, né? Desde que a HP foi fundada há 80 anos atrás, isso está no DNA da empresa. Né? Aliás, nessa semana, a HP fez a divulgação do seu relatório anual de impacto ambiental. Né? Convido a você e os participantes do Money Report a conhecer. Né? Acesse a nossa página, né? Em que a gente, na realidade, revisa, né, a gente presta conta do planejamento que a gente fez e renova o planejamento para os próximos anos. Aliás, a gente está muito orgulhoso que nesse ano, 2020, a gente recebeu da revista Newsweek, né, o prêmio como a empresa de maior responsabilidade em Américas. Né? E quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando ambiental e também responsabilidade social. E aqui no Brasil a gente tem várias iniciativas, Lucas, né? E eu diria, eu colocaria em dois pilares aqui. Uma que diz respeito ao meio ambiente, nós estamos falando aqui de florestas, né? A gente, desde 2017, a gente tem uma iniciativa junto à ONG Conservation International, né, que basicamente visa proteger, né, e resguardar a floresta amazônica. Tem várias iniciativas, né, sustentáveis na floresta amazônica. Né? E no ano passado, a gente fez também um acordo com o WWF, né, basicamente para fazer um projeto de conservação e de replantio na Mata Atlântica no Brasil.
basicamente protegendo 80 mil hectares de floresta, né, com projetos de reflorestamento, né, e proteção, em que a gente está investindo só no Brasil, né, junto ao WWF, mais de 5 milhões de dólares. Né, então, muita atenção em relação a florestas. E em relação à sustentabilidade, eu diria talvez mais urbana, né, a gente dá muita atenção à questão da reciclagem. Né, a quantidade de lixo eletrônico que cada um de nós gera, né, ao longo dos anos, né, é muito grande. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de garantir que a gente tem um destino final para os produtos que a gente vende. Né? O que é o destino final? Né? É a logística reversa, né, e a reciclagem. Tudo isso faz parte do fim da cadeia, né, da economia circular, que vai desde o momento que você desenha e projeta um determinado produto, você já projeta ele, né, sabendo como é que vai ser o destino final dele de reciclagem. E essa é a economia circular, e você recicla, parte daquele material volta para a própria fabricação de novos produtos. E, aliás, aqui no Brasil, a gente tem uma implementação muito bem feita, né? A gente tem a reciclagem, o melhor programa de reciclagem que a gente tem em Américas, aqui no Brasil. A gente tem, né, um excelente exemplo aqui. Né? E a gente foi mais adiante com isso, né? Indo em relação à questão social. A gente fez acordos com cooperativas de catadores. Né? O Brasil é um dos países que tem maior índice de reciclagem de papelão e latinhas de alumínio, e basicamente 97% desse material é coletado por cooperativas, por pessoas que estão na rua. Então, o que a gente fez, né, como forma da gente aumentar o resgate, né, de equipamentos para reciclagem e também apoiar, né, essas cooperativas, né, é que eles coletem também lixo eletrônico, para que tragam para a gente possa produzir mais e mais reciclagem ainda. Então, a gente tem esses dois programas muito bem implantados aqui no Brasil, que dá muito orgulho para a gente. Né? Então, assim, não tem outra maneira das empresas, né, de se posicionarem, né, se não forem, né, com todo o tema de sustentabilidade, né, muito bem atendido. Cláudio, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Ok, Lucas, estou sempre à disposição. Foi um prazer conversar com você. O Conecode conversou com Cláudio Halpe, CEO da HP Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.